Coisa boa. Quero convidá-los então à palavra do Senhor. Vamos lá. A simplicidade do serviço é o tema da nossa semana. Eu gostaria de ler com você esse texto especial. Quero que você procure na sua Bíblia. Quero que você acompanhe no Data, para que possamos ler a palavra do Senhor. Vamos então? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, dependendo da versão que estamos lendo. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Essa é a palavra de Deus. Quero convidá-lo com os olhos fechados, mesmo sentado, a fazer uma oração. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Feche os seus olhos. Amado Senhor, nós queremos te bendizer, Pai, pelo poder da Tua palavra. Que seja o Senhor, meu Pai, a nos dar esta graça da simplicidade no Te servir, meu Deus. Amado Senhor, que nesta noite, como o Senhor tem levantado a cada culto, novos servos, levantado entre nós o sentimento de servos. E que além de servos, Senhor, nós possamos servir com simplicidade. É o desejo, Senhor, do nosso coração, da nossa vida. Digam que assim seja. Olhe para o seu irmão. Se você tem alguma palavra de servo, alguma palavra falando em simplicidade de serviço, você tem algo que você poderia dizer para alguém? Se tivesse alguma frase que você pudesse olhar para o seu irmão, frases como essa do título, a simplicidade do serviço, ou vamos servir com humildade. Você consegue pensar alguma frase agora e comentar com o seu irmão nesse momento? Você consegue virar para ele e compartilhar alguma frase, como por exemplo, Deus ama os servos que são simples, que são humildes? Você consegue pensar alguma palavra de servo para compartilhar com o irmão? Faça isso, por favor. Vamos lá ver se você consegue desenvolver. Acharam alguma coisa aí? Não? Teve alguma inspiração? Alguma inspiração diferente? Vamos lá, alguém? Posso ouvir alguma frase? Saiu alguma coisa aí? Não? Agora, como eu ia perguntar agora, o que vocês estão pensando, né? O que saiu aqui? Saiu alguma coisa? Ainda não? Servindo com humildade, esse é o segredo. Poxa, que profundidade, né? Servindo com humildade, esse é o segredo. Você pensou alguma coisa para ele? Não. Nós estamos precisando aqui de uns investimentos na igreja. Vou pegar esse colar de ouro aqui, puro ouro. Já dá para construir metade da igreja. Conseguiu pensar alguma coisa ou só partilhou com ele? Conseguiu? O que você... O serviço é sempre ser servo. Aí, Marida, vamos começar a escrever livro aqui, gente. Conseguiu dizer alguma coisa? Saiu alguma coisa aí, pastor Alfredo? Servir ao Senhor é o nosso maior prazer. Aí, variedade. Pastor Roselene, saiu alguma coisa aí, não? Saiu. A humildade é o caminho da vitória. A humildade é o caminho da vitória. Deixa eu pegar alguém que não é líder, que não é pastor. Vamos lá. O que saiu por aqui? Desse lado eu vi vocês conversando, não é? Saiu alguma coisa aqui? Não. Conseguiu sair alguma coisa? O que saiu aqui? Vamos ouvi-la. Jesus tem algo muito grande na vida dela. Amém. Que comece pelo caminho do serviço, não é? Alguém mais de vocês que podem aqui na frente? Saiu alguma coisa por aqui? Não. Saiu? O que saiu aqui? Falei para a irmã que sempre quando eu precisei dela, ela sempre me serviu. E sempre me perdoa. Muito bom, muito bom. Queridos, às vezes nós, claro, pego de surpresa, a gente sente dificuldade de, embora saiu algumas coisas no sentido de serviço e servir com simplicidade,
Às vezes nós temos a dificuldade para transmitir isso, embora muita gente em seu coração sabe o que é servir. E sabe o que é servir com simplicidade. E creio que, concordo com a palavra da irmã, de que Deus tem um plano em cada um de nós. Esse plano para entendermos a dinâmica do serviço. Mas não basta, queridos, nós servirmos apenas por servir. Nós precisamos servir de modo digno. Nós precisamos servir de modo a ser um modelo para as pessoas que estão à nossa volta. Como, por exemplo, servir com simplicidade, servir com humildade, servir com coração. O que foi que você disse, pastora Roselene, acerca de humildade? Citou alguma fala nesse sentido? A humildade é o caminho da vitória. A Bíblia chega a dizer que o reino dos céus, ou os humildes herdarão o reino dos céus. Algo nesse sentido. Então veja, o que Deus quer de nós, queridos, é que não apenas o sirvamos, não apenas façamos algo para Ele com o nosso serviço, mas isso precisa ser feito de todo o nosso coração. Isso precisa ser feito com muito amor. Algumas pessoas, quando fazem uma boa comida, e as pessoas elas vão lá e elogiam e dizem: qual é o segredo, né? Já ouvi alguém dizer isso? Qual é o segredo qual é o tempero, qual é o segredo disso? E algumas pessoas usam essa frase: foi feito com muito amor. Eu diria, no nosso caso, de servirmos a Deus, não só o amor, mas servirmos com muita simplicidade. Queridos, nós vivemos em uma época em uma geração em que servir, eu disse semana passada, é uma palavra que tem saído do nosso contexto. A questão de servirmos com o coração e com simplicidade está desaparecendo. Hoje é muito visível tudo que as pessoas vão fazer, elas fazem para aparecer. Eu conheço gente que, por exemplo, agora nós estamos nos aproximando de eleição, e a gente vê muito isso, não é? Pessoas que estão exercendo, que querem exercer uma função na política, não para servir a comunidade, mas para ser servido. Gente que nunca pegaria na sua mão em outro momento. Gente que nunca abraçaria uma criança em outro momento. Mas quando está se aproximando esses momentos, procura uma criança, procura uma pessoa em estado de necessidade para tirar uma foto, dando uma cesta básica, dando um aperto de mão, dando um abraço. Mas isso não é servir ao próximo, isso é uma maneira de se promover. Falando nisso, eu tenho pensado em dizer isso a vocês, de que alertar essa igreja. Nós temos no costume, a nossa igreja, de não dar o altar para que um político venha aqui e fale, quem quer que seja, nem que seja o governador do estado. Se ele vir aqui, ele vai receber uma oração. Ele não vai usar esse púlpito e esse altar para se promover. Eu quero que vocês se preparem, porque daqui a alguns dias vocês verão, como sempre veio todos os anos, muitos políticos desfilarem nessa igreja e virem pedir oração. E orar, a gente ora por qualquer um e qualquer partido. O que eu gostaria é que essa igreja se portasse da melhor forma possível, como vocês se portam, com dignidade. Você chegou aqui, qualquer um político, seja ele de que partido for, o da esquerda ou da direita, vamos recebê-lo, vamos orar, vamos fazer referência, vamos estender as mãos e orar. Nunca dar o microfone desse altar e desta igreja. Mas eu gostaria que vocês, como têm se portado, se portassem da melhor forma possível. Que a turma vem, quer acenar, quer mandar beijinho. Se portem de forma digna como servo de Deus, porque esse lugar não é uma plateia para ninguém se promover. Esse é um lugar para servirmos a Deus e pregarmos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu já vi em outros momentos pessoas virem aqui, né? E aí vir aqui, aí querer mandar beijinho para os irmãos, e os irmãos só fazem assim. Eu acho isso muito decente, né? Ninguém fica
gritando para político aqui, pedindo autógrafo. Não, o pessoal respeita, considera. Eu acho que nós devemos fazer isso e quero vos lembrar disso, porque daqui a alguns dias vai seguir esse caminho. Eu sou favorável à política, muito mais ainda quando alguém entende o que é ser servo. Eu disse a vocês um tempo atrás de que perguntei para alguém que estava querendo pleitear a política. Eu disse: por que você quer ser candidato? Ele disse: porque corre nas minhas veias. Eu digo: poxa, que coisa misteriosa. Segundo, ele disse outra coisa: eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu empreendimento. Eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu empreendimento, eu já ganho com isso. E já sou aposentado lá do meu ofício, com salário de vereador, aí sim eu estou feito na vida. Depois dessa conversa eu levantei e disse: então tá, então meu voto você não tem. Que coisa séria, não é? A pessoa se querendo só por causa do salário. Ela não entendeu o que é servir. Na verdade, meus irmãos, se nossos políticos, se nossos líderes, se todos nós, se as crianças que aqui estão começando sua vida, se nós aprendermos de que no reino de Deus o maior é o menor, e que o nosso chamado e o nosso modelo de vida é servir uns aos outros, esse mundo seria outro, a igreja seria outra, a cidade seria outra, o país seria outro, esse mundo seria outro, se nós entendêssemos e que um dia nós aceitamos a Jesus, saímos das trevas, do império das trevas, saímos do mundo, saímos das garras do diabo, as velhas coisas já passaram, tudo se faz novo. Nós devemos agora começar a promover coisas novas. Eu começo por onde? Servindo quem está à minha volta, estendendo a mão para quem está à minha volta, sem querer aparecer, sem querer estar nos holofotes. O que sustenta essa igreja fisicamente não são as colunas que aparecem. O que sustenta essa igreja é o alicerce que está debaixo de cada coluna dessa. Na verdade, queridos, o serviço de estrutura, de base, é esse serviço com simplicidade, de coração, sem precisar aparecer. O texto e a fala de João Batista que diz que eu diminua, que ele cresça, deve ser uma verdade na nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça com alegria. Sabe, queridos, outrora no mundo, como o mundo aprende a ser servido. No mundo é grande quem tem um título maior. Jesus vai usar esta fala. Ele vai usar essa fala. Está com o próximo texto, que seria o texto da última semana, que eu gosto muito desse texto. Está aqui. Ok, vamos usar esse texto então. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 46 a 48. Olha que texto bacana, vamos lá. Eu quero que você olhe no data, mas eu gostaria também que você folheasse a Bíblia, para não esquecer de manusear a Bíblia. Vamos lá. Vamos lá, olha que texto bacana. Começou uma discussão entre os discípulos. Lucas capítulo 9, do 46 ao 48. Acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus discípulos, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Digam amém. Isso aqui, queridos, é praticamente quase a metade do ministério de Jesus. Você está com o texto de Lucas 22 aí pronto? Se você tiver, esse é o texto da última semana. Se você tiver pronto, eu quero também ler esse texto, Lucas 22, 26. Volta para mim lá do início, vamos lá. Surgiu também uma discussão, Lucas 22, do 24 a 26. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse:
os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa come como o que serve. Digam amém. Esse texto é o final do ministério de Jesus. Lucas 9 é no início, quase na metade, e Lucas 22 é a última ceia com os discípulos de Jesus. E eles não entenderam, queridos, a dinâmica de servir a Jesus com simplicidade. Alguém chega a dizer que é bem possível que os discípulos vão se converter de verdade após a morte do Senhor. Então veja, pregar, os discípulos pregaram. Operar milagres, os discípulos operaram. Expulsar demônios, os discípulos expulsaram. Maravilhas e prodígios, os discípulos acompanharam, e em alguns momentos foram instrumentos de Jesus para tal. Mas isso não é sinal de servir com simplicidade. Porque no capítulo 9, eles estão discutindo no começo ali, quem era o maior, quem poderia ser o maior no reino dos céus. Quem poderia substituir Jesus? Bom, Jesus a gente sabe que não vai ficar aqui muito tempo. Quem é que vai assumir o lugar dele? Quem vai ser o maior entre os 12? Eles estão discutindo lá no capítulo 9. Eles não entenderam ainda o que é servir a Jesus. Eles estão vendo quem vai ser o próximo líder do grupo, não quem vai ser o servo do grupo. Aí alguém diz, tudo bem, a gente entende, porque eles ainda estão com os resquícios das velhas criaturas. É o começo do ministério de Jesus. Ainda algumas coisas velhas estão presentes na vida deles. Ok, tudo bem, se pode entender isso. Mas e agora? Aqui, isso aqui é o começo. Eles estão querendo ver quem é o maior. Jesus chega, vê, percebe os pensamentos deles, as ações deles. Aí o texto vai dizer, ele chama uma criança. Querem ser o maior? Seja o menor. No meu reino não é assim. No meu reino não está garantido de quem é o pastor, de quem é o supervisor, de quem é o líder. No céu vai receber o galadão conforme o seu título, mas vai receber conforme o seu serviço. E como serviu? Porque não basta servir, queridos. Algumas pessoas vêm para a igreja, não basta vir à igreja. Porque algumas pessoas vêm à igreja, mas não vêm com o coração liberado, estão aqui, estão com a cabeça lá em outro lugar. Não adianta vir só por vir. É preciso vir, mas aqui liberar o coração para que Deus possa falar a sua vida. Jesus vai dizer, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo com vocês? No mundo é assim, no reino do mundo é assim. Mas no meu reino, vocês precisam agir com simplicidade. Vocês estavam aqui semana passada, viram umas crianças se apresentarem na dança, e vocês viram como é encantador. Se alguma errou o ritmo, se alguma, a gente está vendo que elas estão dando o máximo. Um dos momentos especiais do culto foi a apresentação das crianças que dançaram, porque elas se entregam àquilo, querem dar o seu melhor, com maior simplicidade, com o coração. Eu duvido que algumas delas estavam aqui e cheio de vaidade, querendo se aparecer, se mostrar. Não, mas elas aprenderam com a professora delas de que elas estavam aqui para adorar Jesus. Isso é encantador, queridos. Na verdade, essa é a lição que Jesus quer dar aqui. Gente, sejam como criança, com coração simples, com coração humilde, sem essa vanglória, sem maldade, não fazendo algo aqui para querer aparecer. A gente sabe da lei da semeadura, quando você dá algo, você vai colher. A gente não precisa fazer assim. Espera que naturalmente haja colheita, mas eu vou dar isso aqui para você.
mas tu tem a obrigação depois também de me dar algo. O adulto geralmente faz as coisas em troca, com a segunda intenção. Eu dizia dos políticos, o político excelente é aquele que faz o seu ofício e ajuda quem quer, pelo prazer de ajudar, pelo prazer de contribuir. A gente conhece pessoas assim, que tem um ofício, tem um chamado mesmo, sabe, sem querer aparecer, sem precisar fazer nada para dizer, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Nós não precisamos buscar mérito. Se algum reconhecimento, se alguma honra for necessária, vai vir no momento certo. Se é preciso algum reconhecimento, virá no momento certo. No mundo, as pessoas trabalham por reconhecimento. Isso é comum. Mas no reino de Jesus é diferente. Os discípulos não aprenderam essa lição. Você sabe por quê? Porque lá no capítulo 22, Jesus está encerrando o seu ministério. Passe lá, Luciano. Aqui no capítulo 22, na última ceia de Jesus, eles continuam ainda perguntando quem vai substituir Jesus. Eles não entenderam a dinâmica de servir com simplicidade. Então escute uma coisa, queridos. Operação de milagres. Pessoa sendo algum tipo de instrumento de Deus, não quer dizer que esta pessoa está servindo a Jesus genuinamente. Porque no último dia, alguns dirão, eu operei milagres no teu nome, expulsei demônios no teu nome. Mas a questão é como fez isso. Serviu de todo o coração e serviu para a glória de Deus. É isso que vai fazer a diferença, queridos. Os discípulos vão se converter genuinamente, muitos dizem, quando Jesus parte para os céus. Aí sim eles vão se converter de verdade e vão entender a dinâmica de servir a Ele, de servir ao Pai, de servir ao Cristo. Porque aqui no final eles ainda estão discutindo, perguntando quem vai substituir o Mestre. Aí Jesus diz, no mundo é assim, gente. Vocês não aprenderam a lição? No reino, lá no mundo, aquele que está sentado na mesa e vem o servo, ele é o maior. O maior é que está sentado na mesa e é servido. No reino do mundo, o maior é quem governa sobre as nações. Mas olha, no meu reino, é eu que sirvo. No reino de Jesus, maior é o que serve. É o slogan do reencontro. Maior é o que serve. Nós utilizamos esse slogan nos jalecos da equipe que trabalha no reencontro. No reino dos céus, maior é o que serve. O grande não é o que está sentado recebendo as bênçãos, recebendo ali, sendo servido. No reino dos céus é invertido. Maior é quem está servindo, é quem está dando, é quem está contribuindo, é quem está fazendo. Escute uma coisa, querido. Você quer ser grande no reino dos céus? Comece a servir as pessoas que estão à sua volta. Comece a servir as pessoas que estão à sua volta. Comece a servir a Cristo. Por favor, melhore o seu aplauso. Melhore. Eu louvo a Deus porque nós estamos aumentando o número de servos nesta igreja. Eu lembro que quando cheguei a um congresso uma vez em Goiânia, e a pessoa que foi nos receber e cuidar de nós, eu achei aquilo extraordinário. No crachá dele estava servo fulano de tal. O título dele era o servo. Achei aquilo muito engraçado. Foi a pessoa que ficou cuidando de nós ali lá durante o congresso, que tinha um líder, um irmão que cuidava do grupo, da equipe. Isso em Goiânia, alguns anos atrás. Ele era o servo fulano de tal. Ele era a pessoa que cuidava da gente, ali na hospedagem e tal, de guiar, de orientar. Achei aquilo muito interessante. Em nossa igreja, nós estamos aumentando esse pensamento esse sentimento de pessoas com coração de servo. Nós estamos aumentando isso, queridos. E que bom que estamos aprendendo isso, porque lá fora o voluntariado está diminuindo. As pessoas, elas não querem mais fazer
as funções da vida pelo prazer de fazer, se não houver uma recompensa, se não houver um bônus, se não houver um dinheiro. As pessoas querem servir ao altar. No altar é muito comum por aí, eu sirvo se eu for pago. Não é mais aquela coisa de tocar, dançar, pregar, por amor a Jesus, por amor ao Senhor. Queridos, por muitos anos da minha vida, desde os 9 anos, eu servi ao Senhor e preguei, e o faço até hoje. Eu fui receber algum tipo de oferta depois de já jovem, bem jovem, lá com os meus 17 anos. Até então, eu viajava de cidade a cidade, e muitas delas eu fui com o meu dinheiro, alguém me convidava e eu ia lá para pregar. Depois foi que começaram a me dar uma oferta. Você quer a passagem de volta? Ah, eu quero. Ah, você quer um dinheiro para o lanche? Eu quero. Você quer uma oferta? Ok, comecei a vender minhas fitas e fui indo. Sinceramente, minha gente, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo alguém estipular um valor para pregar numa igreja. Eu acho isso um absurdo. Sinceramente. Eu acho isso um absurdo para cantar e pregar e a pessoa estabelecer um valor. Eu acho isso um comércio com o Evangelho de Jesus. Alguém disse assim, eu vou. E aí vocês dão uma oferta que vocês sentiram no coração. Foi o que eu fiz por toda a minha vida de conferencista. Sinceramente, queridos, até hoje, quando alguém me convida, agora esses tempos, eu fui pregar aqui lá em, como eu chamo aqui com os meninos aqui perto? Santa Cruz. Aí eu, pastor, cabe alguma coisa? Eu digo, capaz. Não, nada. Até a gasolina eu coloquei do meu carro, eu digo, não, capaz. Se você puder isentar a inscrição de alguns que vão comigo, eu agradeço, mas se não puder, não vou cobrar nenhum valor. Até hoje, capaz. Tempos atrás eu fui pregar em Passo Fundo. Quanto é que o senhor cobra, pastor, para vir aqui? Eu digo, eu acho isso um absurdo. Se você quiser me dar a minha gasolina, eu vou. Aí me pagaram um hotel, eu fiquei num hotel para posar, para não ter que voltar à noite, tarde. Sinceramente, gente, é por isso que Deus nos tem dado uma igreja tão próspera e abençoada. Porque esse é o meu pensamento. Que Deus levante nesta igreja pregadores que possam andar pelo mundo inteiro, mas não cobre para você pregar. Que Deus levante nessa igreja pregadores que estão sentados aí. Minha oração é que Deus levante nesta igreja músicos, cantores, e que sejam famosos, e que andem pelo mundo inteiro, mas não estabeleça um valor para você ir cantar naquela igreja. Que você diga, olha, veja, um tempo atrás eu ia de São Paulo ao Nordeste, ao Norte, de ônibus, 3 dias de ônibus, eu disse, aí chegou um ponto que eu disse, são 3 dias que eu perco viajando, se você puder pagar minha passagem de avião, ok. Meu Deus do céu. Sabe, a turma estava perdendo a simplicidade do Evangelho, de pregar, de servir ao Senhor. Por muitos meses nesta igreja, meus irmãos, eu fiquei sem salário, porque ou eu ficava com salário, ou nós não mantínhamos o projeto. E por muitos meses, por muitas e muitas vezes, minha diretoria sabe disso, que tinha que optar entre o meu salário e pagar as contas da igreja, ou manter o projeto. Não, tem cartão de crédito, tem cheque, a gente dá um jeito e joga para frente, negocia. Em muitas lojas, essa cidade todo mundo me conhece. Deus chegar e dizer, depois eu pago, eu vou lá, eu sei que eu vou pagar, agora eu não posso porque eu estou empenhado. Não, pastor, capaz. Mas tem igrejas que pastores, não, meu salário em primeiro lugar. Que coisa engraçada isso, queridos. Não é por dinheiro que a gente prega a palavra de Deus, não pode ser, queridos. Não pode ser pensando que eu vou servir agora nessa função e aí o pastor vai me dar um título mais na frente. Você novo na fé que está chegando agora, aprenda a servir a Jesus com simplicidade. Aprenda a pensar assim, da onde eu vim? Da onde Deus me tirou? Deus me tirou da boca de fumo. Deus me tirou do lixo. Deus me tirou da miséria. Deus me tirou do vale da sombra da morte. Deus me tirou do inferno. O que eu fizer para Ele ainda é pouco. Eu não posso fazer
querendo algo em troca. Eu quero fazer porque aprendi a servir a Jesus com simplicidade. Meus irmãos, eu disse a vocês que esta igreja tem desenvolvido o dom, porque servir é um dom, é um presente. Nós temos gente, inúmeros na dança, na comunicação, som, data show, luzes, informativo, site, rádio. Agora, inclusive, quero saudar os irmãos que estão acompanhando. Esqueci de fazer isso, acompanhando nossa pregação. Nós estamos já há dias operando com a rádio e pessoas estão nos assistindo, Estados Unidos, Portugal, que mais? Uruguai, tem os irmãos lá de Florianópolis. São muitas cidades acompanhando a nossa programação. E agora nós estamos transmitindo ao vivo e tem muitas pessoas nos acompanhando. Vamos saudar as pessoas que estão acompanhando o nosso culto ao vivo. Que coisa boa. Então veja, queridos, nós temos gente na intercessão, assistência pastoral, são acho que mais de 100 líderes, 100 irmãos que servem voluntariamente na assistência pastoral. E quando você está aqui, tem uma equipe cuidando dos carros na volta, na recepção, no café das nações lá, o pessoal servindo com o coração, professores de crianças. Minha gente, se nós fôssemos pagar esse pessoal todo, o que nós íamos fazer? Nós não iríamos aprender a desenvolver o dom do serviço. Imagine Jesus vir ao mundo e ele cobrar para nos servir, queridos. Ao contrário, Jesus se esvaziou da sua glória, deixou a sua glória e veio nos servir na condição de homem. Jesus é um modelo para nós e é importante que os seus servos, que os seus filhos, possamos aprender com ele, querido. Que chegue o dia que essa igreja, nós tenhamos 100% de irmãos que estão servindo em todos os setores. O que é, por exemplo, encontro e reencontro? Quem já veio trabalhar em encontro? Nós temos sempre, isso é uma coisa muito boa, nós temos sempre muito mais pessoas vindo trabalhar dos que estão participando. Gente que paga a inscrição do mesmo valor daqueles que estão participando, recebendo, para vir servir café, para vir limpar banheiro, para vir fazer comida. Meu Deus, eu fico pensando, isso é um modelo de igreja maravilhoso. E é um número muito maior. Se nós temos 30, 40 pessoas fazendo, 60, 70, 50 pessoas servindo, ajudando no café, ajudando na limpeza, ajudando na comida, ajudando na intercessão, ministrando. Que coisa boa nós desenvolvemos isso, que chega o dia, queridos, que muito mais ainda, que como disse semana passada, que os nossos filhos possam ir aprendendo essa dinâmica de aprender a servir, e não servir para se mostrar, não servir porque quer holofotes, mas servir porque ama servir, porque é nova criatura. E como nova criatura, você faz coisas novas, e coisas novas começam com o serviço, e o serviço com humildade, com simplicidade. Nós queremos pertencer ao reino dos céus, esse é o modelo, sermos criança e servir. Nós nos achamos que não pertencemos ao reino desse mundo, pois bem, o modelo do reino dos céus é o modelo de servirmos com criança, que encanta as pessoas que estão na volta. Que o nosso serviço, querido, possa encantar. Que você não pare e não deixe que o diabo fale à sua mente de que você não serve para fazer o que você está fazendo, ou que você não é digno. Às vezes o diabo coloca pensamento de dizer, você não é digno para estar lá em cima, para estar lá na porta, para estar aqui assessorando, para estar aqui servindo. Você não é digno. Querido, no reino dos céus, não aceite esse tipo de pensamento. Ou então, você não tem capacidade para servir, ou você se acha menor. Querido, aprenda isso, que pensamentos que querem parar você
não são pensamentos de Deus. Você que veio de uma outra igreja e de alguma maneira você da onde veio, as experiências não foram favoráveis e agora diz, eu quero só me sentar e eu não quero servir mais, porque olha, é complicado. E quem disse que é fácil? Quem disse que o serviço é fácil? Quem disse que nesse mundo servir a Jesus e servir pessoas é fácil? Quando se lida com o humano é muito complicado, queridos. Olha Jesus aqui com a sua equipe. Olha Jesus com seus discípulos dia e noite. Por 3 anos e meio, dia e noite, eles não aprenderam o que era servir genuinamente. No começo eles estão brigando para quem quer aparecer mais. E no final eles continuam brigando. Sabe o que Jesus faz? Ele pega uma toalha, vocês sabem disso. Ele pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, dando uma lição para eles, queridos. Veja, o Deus encarnado, o Deus vivo, Ele vai dar uma lição para os discípulos. Gente, é dessa maneira que vocês devem servir. Esse é o modelo do meu reino. Eu quero convidá-los, queridos, a preencher os mais de 50 ministérios que nós temos nesta igreja. Melhor idade, crianças, jovens, teens, adolescentes, comunicação, intercessão, assistência pastoral, recepção. São muitos os tradicionalistas, não é? Louvor, são muitos o Semepam, são muitos ministérios nesta igreja. Mas eu gostaria que você aprendesse de que servir nesses ministérios é muito maravilhoso. Mas nós temos uma base principal de serviço nesta igreja, que são as células. Às vezes as pessoas querem servir no ministério, mas não querem servir naquilo que para nós, igreja local, é mais importante. Porque nós entendemos que os ministérios servem a igreja e ajudam a cuidar da comunhão da nossa irmandade. Mas o que ganha pessoas, mas o que alcança a cidade são as células. Eu quero convidá-lo a pensar de que quem sabe você teve uma experiência ruim com célula em outro lugar. Deixe isso no passado. Hoje, em novo lugar, como nova criatura, como pessoa servindo a Jesus de novo, que possa arder no seu coração o desejo de servir ao Senhor nas células. Você imagine esse culto e hoje pela manhã, de manhã quase 300 pessoas, agora à noite 500, não sei quantas pessoas, nós temos aqui 600 pessoas, 500. Se nós tivéssemos então 500 células espalhadas por esta cidade, olhe quantas famílias e quantas casas seríamos alcançadas. Deseje trabalhar nos ministérios, deseje desenvolver os seus dons e os seus talentos, mas nós achamos muito importante as células. Você estar em uma célula, num grupo pequeno, que a igreja tem espalhada por toda a cidade, a igreja distribuída nos bairros, nas casas. Queira isso. Se dispõe a ser treinado no TLC, que é o nosso curso de treinamento para os futuros líderes. Esteja lá numa célula, servindo aos irmãos que ali estão. Digam amém. Você pode servir de muitas maneiras, não precisa servir já começando como líder. Você pode servir abrindo o portão. Aqui nós temos histórias que começaram nas células criança, abrindo o portão da casa para receber as pessoas. Hoje são líderes de células. Nós temos aqui casos, de crianças que hoje tem células. E antes nas células, quando eram crianças, eles serviam abrindo o portão, cuidando dos carros. Hoje já são jovens, casados, têm família, hoje já são líderes. Mas começaram desde cedo a dinâmica de servir, querido, e servir com simplicidade. Essas pessoas que mantêm esse coração, o mundo não vai enganá-los. O mundo não vai enganá-los, porque eles estão com o coração firmado na simplicidade do servir. Você pode aplaudir a Jesus? Por favor, o faça com alegria. Eu
Eu gosto muito da teologia do filho pródigo. Eu não sei se você conseguiu o texto aqui. Obrigado, Luciano. Eu gosto muito da teologia do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, 17 a 19. Olha que coisa interessante. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, dos teus servos. Eu gosto muito, querido, desta teologia. Tá bom, só aquele texto para mim tá bom, só aqui mesmo. Obrigado, Luciano. Vamos parar aqui. Eu gosto da teologia do filho pródigo, de que além de ensinar o amor incondicional do pai, porque essa é a lição, essa é a mensagem da parábola do filho pródigo, é o amor incondicional do pai. O amor incondicional do pai Deus pelos seus filhos. O filho pródigo não merecia o amor do pai, não merecia o pai recebê-lo. O pai tinha todo o direito de barrá-lo. Nós não tínhamos condições de ter o amor de Deus. Nós estávamos condenados ao pecado. Mas Deus disse: vinde a mim todos vocês. A teologia do filho pródigo é o amor incondicional do pai. Mas também há outras mensagens dentro dessa teologia, e uma delas é isso aqui: o entendimento de que eu não sou digno de ser chamado filho. E aqui está uma verdade de que, como filhos de Deus, mimados de Deus, que não aprendemos a servir, nós chegamos para Deus e exigimos de Deus um milagre. Ou Deus me dá ou desce, ou Deus me dá e eu saio da igreja, ou Deus me dá, ou Deus me cura do câncer, ou então eu vou me desviar, ou Deus me enriquece, ou então eu paro de dizimar. Essa é a teologia errada que o filho pródigo aprende do filho mimado. E nós muitas vezes vamos por esse caminho como filhos de Deus mimados. Não saiu de nós, não está em nós o coração de servo, mas de filho que exige: tu tem que me dar. Tu é obrigado a me dar a mesada, tu é obrigado a me fazer isso, porque tu é meu pai, tu é obrigado a me dar a herança. Que conversa é essa? Que antecipa a herança. Às vezes esse é o nosso lugar que ocupamos, de filhos mimados de Deus. Que Deus é esse que não me vê? Que Deus é esse que não me responde? Onde é que tu estava, Jesus, quando o meu irmão estava doente? Por que tu não veio aqui? Que amigo que é você? Que Deus que é você? Aonde você estava quando o meu irmão estava doente? Você me chega agora, depois de 3 dias, quando ele já está enterrado? Essa amizade que se confunde, que não se reconhece o seu lugar. Essa é a nossa condição de filho mimado, que chega para Deus e diz: oh Deus, por que não curou o câncer? O Senhor tem que curar, o Senhor é obrigado a me curar. Por que Deus é obrigado? Deus não poupou nem seu filho da cruz? Só que nós vamos por esse caminho do filho pródigo mimado. E o que acontece? Ele perde tudo. Até que ele cai em si e ele diz: eu não sou digno. Na verdade, minha gente, o problema é que nós nos achamos que somos dignos. Eu sou digno de ser considerado. Eu sou digno de ser honrado. Nós somos dignos de ser reverenciado. Eu sou digno, eu sou filho de Deus. Eu tenho que exigir de Deus. Se nós trabalhássemos no coração de servo, nossos casamentos seriam melhores. Se nós trabalhássemos o nosso coração de servir com simplicidade, nós viveríamos uma vida mais em paz nesse mundo. Se nós vivêssemos na igreja, entre todos nós, um querendo servir ao outro, nós evitaríamos muitos dilemas no meio da comunidade da igreja. Se nós desenvolvêssemos esse coração de: eu não sou digno, eu quero ser apenas um empregado, apenas um servo, eu não quero ter reconhecimento, eu quero apenas ser um servo. Quando ele absorve esse entendimento de que não tem mais a condição de filho que exige do pai, ele volta. E quando ele volta, o
Pai o recebe. Eu quero convidá-los a voltar, como muito bem pregou Douglas na terça-feira passada. Uma das melhores pregações do ano, Douglas. Uma das melhores pregações do ano, terça-feira. Voltarmos ao início. Foi uma das palavras que o Douglas disse sabiamente aqui. Voltarmos como criança. Voltarmos à simplicidade do Evangelho. Não querer estar na condição, eu só vou estar cantando se eu for o ministro principal. Eu só vou estar no congresso se eu for o pregador principal. Eu gosto muito de um exemplo do pastor Jorge Linhares, que disse que ele estava escalado para pregar num congresso. E na hora, o congresso, eles não imaginavam, chegou uma pessoa de renome internacional, que eles nem sabiam que estaria no congresso. Como era uma pessoa de muita expressão, a organização achou por bem que aquela pessoa pregasse, convidá-lo para pregar. E aí chamaram o pastor, como chama ele? Eu disse agora? Pastor Jorge Linhares, e disse: pastor, a gente pode, em vez do senhor pregar, que o senhor é da casa, é conhecido, o senhor pode deixar de pregar, né? O senhor prega há anos aqui com a gente, e vamos dar oportunidade para esse pregador, porque, puxa, é uma oportunidade, ele está aqui com a gente, nós não esperávamos, nem imaginávamos que ele estaria aqui. Ele disse: claro, capaz, eu estou aqui para servir vocês. Ele disse que poderia ficar chateado, estava escalado, o nome já estava na agenda, estava anunciado, estava no dia. Como é que na hora tira? E é um pastor muito conhecido também. Como é que faz isso? Não, ao contrário, ele disse: gente, eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para servir. E de fato ele foi trocado, não pregou naquele congresso, e aquele pregador pregou. Ele disse que a partir dali nunca faltou para o pastor Jorge Linhares oportunidade para pregar em congressos muito maiores. Se eu fizesse isso hoje, você não teria problema com o pregador, com o louvor? Se eu dissesse assim: você não vai cantar agora, tá? Eu posso trocar você por um outro que chegou agora? Será que você não teria um problema? Será que você não teria um problema com a banda? Espero que não. Se eu dissesse: vocês ensaiaram a semana inteira, mas chegou aqui alguém que, puxa, meu Deus, chegou aqui, eu vou brincar, Oséias de Paula, chegou aqui, sei lá, alguém assim do tempo de 1500, não é? Para cantar, a gente, J. Neto, a gente pode trocar, são cantores que eu gosto, olha, eu estou brincando, mas eu gosto muito. Será que nós não teríamos um problema? Se eu estivesse aqui pronto para pregar e alguém dissesse: pastor, poxa, o senhor está aí, é bênção, é o nosso pastor, mas, poxa, está aqui alguém que a gente nem imaginava para pregar, será que eu ficaria chateado? E diria: ah, não, o domingo é meu, não abro mão do domingo. Será se nós não teríamos um problema? É coisas que eu fico pensando às vezes, queridos, que a gente vê muito por aí. Eu só vou se eu for o líder. Eu só estou no grupo se eu for o líder. Se eu não for o líder, eu não quero ser o liderado. Nós não aprendemos a dinâmica de servir. Nós estamos com esse pensamento do filho que exige. Não, eu cheguei aqui primeiro, eu estou antes. Eu mereço ser o líder e não ser o liderado. Nós não entendemos o coração de servo. E quando nós caímos em nós e voltarmos ao início como criança, entendendo o Evangelho, que a gente pode servir a Jesus com liberdade, com todo o coração, nós vamos ter mais paz em nós. Se nós quisermos ser grande, vamos aprender a dinâmica de servir, querido. Você quer ser grande? No reino de Deus, seja o menor. Vamos aprender a dinâmica de servir ao Senhor com todo o coração. No reino de Deus, quem é grande é aquele que serve. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Eu nunca vou me esquecer, já citei para vocês isso. Há 13 anos atrás,
Nós tínhamos um ano de igreja do outro lado. Eu nunca vou me esquecer disso. Já citei para vocês um tempo atrás. Nossa equipe de louvor da época me reuniu e quase que eles me disseram isso: nós queremos ser pagos para cantar na igreja, pastor. Uma igreja começando. Pense. Nós começando ali, quase que eles fizeram isso comigo. Me chamaram num escritório. Aí, não, pastor, a gente está aqui ensaiando, a gente vem domingo de tarde e... Não, a gente quer algum bônus para a gente vir tocar e cantar. Eu disse, pois é. É uma pena quando a pessoa exige, não é? Não é melhor você ser chamado e ser recompensado do que dizer, eu mereço? Eu mereço um aumento. O funcionário que chega e diz, eu mereço um aumento. Hoje, eu acho que todos estão desviados. Eu acho, eu não sei. Se não estão congregando em igreja nenhuma. O último que eu sei estava por aí bebendo, enchendo a cara pelas ruas por aí. Que era o baterista da época. Você me acredita nisso? Eu digo, meus irmãos, nós não temos um ano de igreja. Nós estamos começando. Está todo mundo servindo. Eu digo, olha, quem sabe chegue o dia. Se eu pudesse pagar a todos, seria uma bênção, mas vamos aprender a desenvolver. Até porque a maioria eram solteiros. A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Eu disse, a maioria de vocês nem dizimista é. Vocês aprendam a dizimar primeiramente. Aprendam a servir a Jesus. Eu disse, gente, eu cresci quando eu era jovem na igreja. O sábado eu passava o dia inteiro na igreja. Com jovens, depois nós íamos de tarde evangelizar. De manhã nós íamos orar. De tarde nós íamos evangelizar. De noite nós ficávamos para o culto de jovens. A nossa vida era essa. Vocês agora que estão me exigindo salário, vocês estão ficando doidos. Olha, teve mais coisas. Pense, olha, hoje eu sou mais tranquilo, mas pense eu 3 anos atrás. Misericórdia. Mais radical que eu era, não existe igual. Hoje eu estou bem mudado, acho que estou melhorando como ser humano. Mas pensa a minha brabeza, gente. Eu queria arrancar a sobrancelha de cada um deles assim com uma pinça assim, para doer. Que pensa um troço que dói, né? Eu só vejo as mulheres fazer. Eu só vejo as lágrimas descendo nas minhas meninas lá em casa. Ai, meu Deus. Coisa terrível. Não pode ser verdade, queridos. Sabe o que aprenderam? Sabe o que aconteceu? Daqui eles foram indo. Se perdeu todo mundo, gente. Vamos aprender a servir ao Senhor com amor. Eu vejo a turma tocando, cantando no coral. Sabe? Eu fico admirado disso. Fizemos, acho que sábado passado ou 2 sábados atrás, a reunião com o pessoal do louvor. Gente do coral, de idade ali, vindo participar da reunião. Com amor, para servir, para aprender. Que coisa interessante isso, queridos. A turma cantando, servindo com alegria. Eu quero convidá-los a aprender a servir ao Senhor com alegria e com simplicidade. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Se coloque em pé. Deixa eu orar com vocês.